está aqui comigo. Eu converso com o Dr. Leonardo Goltara. Muito bem-vindo ao Fala Amanhã. Obrigado, Mariano. A gente viu aí essa senhora, né, de 101 anos que conseguiu aí passar por essa coronavírus. Mas, infelizmente, nem todos os idosos têm a mesma sorte que ela. A gente percebe que aqui a metade das pessoas que morreram aqui no estado já passaram, são idosas, né? E passou dos 70, não é isso? Cada idoso tem a sua individualidade, cada idoso tem a sua particularidade, mas a gente sabe que a maior parte dos idosos tem uma reserva funcional muito diminuída. E com isso eles vão ter mais dificuldade em responder a esse estresse, a essa agressão que é o coronavírus. Porque depende da forma que ela tem essa doença, né? Às vezes a falta de ar pode ser mais aguda, às vezes mais branda, e também depende muito da vida que esse idoso teve, não é? O ciclo de vida dele. Certamente. A gente vê que um idoso que tenha tido um ciclo de vida de, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, de muitas enfermidades, que já tenha sequelas de, por exemplo, um derrame, um AVC, isso certamente vai atrapalhar na resposta. Já outros que chegam nessa idade tão avançada, ainda chegam com saúde, ainda chegam rígidos, esses vão responder melhor ao coronavírus e a qualquer outro vírus que possa lhe acometer. Agora aqui no estado a gente já passou dos 70 mortes de idosos. A gente pode dizer que é um número alto, doutor? É um número elevadíssimo. A gente tem que entender que cada um idoso dessa pessoa tem uma família, cada uma dessas pessoas que faleceu tem aí um círculo íntimo de 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que vão estar em luto. Então a gente fala de milhares de pessoas hoje que estão sofrendo a questão do coronavírus, além daquelas que perderam sua vida, é claro. E uma outra coisa que pesa também é porque até agora a comunidade está procurando medicamentos, essas coisas, a gente não tem certo um medicamento, não se tem uma vacina eficaz contra o coronavírus, né? É importante saber, destacar que a gente precisa não só descobrir um medicamento para o coronavírus, mas descobrir um medicamento que seja seguro para uso em vida, em vivo, não somente seguro em laboratório. O remédio X matou o coronavírus no laboratório. Se você jogar ácido sulfúrico dentro do tubo de ensaio, ele também vai morrer o vírus. Isso não quer dizer que as pessoas devem beber ácido sulfúrico, não bebam. Mas a gente precisa ter algo que seja eficaz contra a doença, mas ao mesmo tempo seguro para tomar. Não adianta tratar o coronavírus e morrer de um problema do coração causado pelo remédio. Não adianta matar o coronavírus e ter um problema de fígado ou renal causado pelo remédio. E por aí vai. Agora, é por isso que a gente reforça, né, doutor, que a melhor forma nesse momento, principalmente pelos idosos, que estão mais vulneráveis, são do grupo de risco, é o isolamento social, é realmente ficar dentro de casa. A melhor solução é, na verdade, a única até o presente momento. A gente que fala da medicina, fala da prática médica, dos estudos científicos, a gente não tem prazer nenhum, a gente não se compraz de maneira nenhuma em dizer que ainda não há vacina, que ainda não há remédio, que ainda não há tratamento. Então é fundamental que as pessoas façam o que a gente pode fazer, que é isolamento social, hábitos de higiene, cuidar um dos outros, usar as máscaras, seguir as recomendações das autoridades sanitárias. Mesmo porque essa vacina tomara que venha, mas vai demorar ainda um bom tempo. Olha, a gente espera que ela venha, há uma boa perspectiva dela vir, mas ela vai demorar 1 a 2 anos no mínimo e não é garantida. Então a gente tem que tomar nossos outros cuidados, né? A gente vacina para o HIV, a gente está esperando tem décadas e não surgiu. A vacina de gripe surgiu, mas ela tem que ser renovada todo ano. Então a gente não pode contar com isso. Vamos fazer o que a gente tem certeza que pode ser feito, que é higiene, isolamento social, cuidados médicos com os outros. E a gente sabe que o mundo inteiro está atrás dessas vacinas, está pesquisando, fazendo remédios também. Eu continuo aqui no estúdio com o Dr. Leonardo Goltara. Vamos falar sobre esse assunto, doutor, que realmente acaba aí dividindo opiniões, né, sobre esses testes aí de farmácia, se vai ser bom ou não para a sociedade. A questão é que o teste de farmácia, tal qual o medicamento vendido na farmácia, ele deve ser feito sob orientação médica. O teste ele pode dar tanto falso negativos. O que é um falso negativo? É quando o resultado do teste está negativo, mas você na verdade está com a doença, então é um resultado errado, é um falso negativo, como ele pode dar falso positivo, quando o resultado diz que você está com a doença, mas na verdade você não tem. Mas por que daria isso? O teste não é tão bom, a qualidade, por que daria ou negativo ou positivo, um falso? É possível dar um falso negativo, por exemplo, se você fizer o teste fora do momento ideal, assim, tem um momento que o seu organismo tem
A reação e o teste detecta essa reação. Se você fizer o teste antes desse momento, que geralmente é em torno do 7º dia da doença, o teste pode dar falso negativo, ou seja, o teste dá negativo e você tem a doença. E também é possível dar falsos positivos, como por exemplo, você teve uma outra virose parecida com o coronavírus lá no passado, décadas atrás, anos atrás, você nem sabe, mas agora apresentou uma reação cruzada. Essa é uma possibilidade. Agora, um outro ponto também que é importante a gente frisar, porque esses testes vão ser vendidos em farmácia, não é barato, a gente viu isso, 180 a 200 e poucos reais. E uma outra coisa, as pessoas que vão fazer podem acabar entrando em pânico com aquele resultado. Exatamente. Então, mais uma vez, reforça a questão da importância da orientação médica. Eu não tenho particularmente objeção ao teste ser vendido em farmácia, eu tenho objeção ao teste ser feito sem supervisão, sem alguém que sabe interpretá-lo e orientar o resultado quanto àquilo. Se aquilo é válido, se não é válido, se dá para confiar naquele resultado ou se não dá para confiar naquele resultado. O teste ele não vai substituir o fator médico, o fator humano nisso aí. No caso desse teste que a pessoa fosse fazer, ela teria que fazer mais de uma vez, a gente pode dizer assim? Porque a gente sabe que tem um período desses 7 dias, depois um período maior. Se ela não precisar ir para o hospital e fizer o teste, deu positivo, é bom ela fazer, daqui a 3 dias, 4 dias, fazer um novo teste rápido? Depende. É possível, há situações em que é necessário repetir o teste. Quando você, por exemplo, o teste dá negativo, mas a suspeita clínica é muito grande. O paciente tem todos os sintomas de Covid, o paciente tem um quadro muito sugestivo de Covid, o paciente tem contato com gente que teve Covid. Nos próprios hospitais, os pacientes cujos testes estão dando negativo, a gente repete em 48, 72 horas e muito frequentemente na repetição do teste o resultado muda para positivo. Agora, se por outro lado o paciente previamente tem uma chance baixa de ter Covid, está fazendo o teste por fazer, não teve nenhuma história de contato com alguém dentro da família, dentro da casa que tenha tido Covid, e o teste dá negativo, não tem sentido também ficar se testando de 2 em 2 dias para sempre. E outra coisa que eu ia abordar com você também é que se a pessoa não tem nenhum sintoma, não tem necessidade de fazer um teste, né? Não tem necessidade de fazer um teste. O teste deve ser encarado pela população da mesma maneira que os medicamentos. Eles são bons, eles ajudam sob supervisão médica. É mais ou menos igual a um carro. Um carro na mão de uma pessoa que sabe dirigir o carro, ele vai te ajudar a caminhar, a se deslocar pela cidade. Um teste na mão, supervisionado por uma pessoa que saiba usá-lo, vai ajudar você a atravessar essa pandemia. Sem supervisão, é igual dar um carro na mão de uma criança, não vai dar certo. E o ideal seria o quê? Esses testes serem realizados nas farmácias mesmo ou a pessoa comprar e fazer em casa? Olha, são testes de realização relativamente simples, mas só furar o dedo? Basicamente ele é feito com sangue total, com sangue da furada do dedo mesmo. Mas mesmo essa simplicidade pode haver confusão. Então o ideal é que tenha um profissional ajudando o paciente a fazê-lo. Pode ser o farmacêutico, pode ser mesmo o médico, mas o farmacêutico, que toda farmácia é obrigada a ter, saberá supervisionar isso aí. Então nessa situação do teste sendo vendido em farmácia, o ideal é fazer o teste na própria farmácia, com todas as devidas precauções de EPI, um ambiente adequado, etc. E voltando ainda falando dos cuidados, principalmente dos idosos, nesse momento, principalmente os idosos, se eles não tiverem nenhum sintoma, o melhor é ficar em casa, não sair, não se expor a esse risco. O teste torna você testado, não torna você imune. Remédio, a gente já falou aqui mais cedo no bloco anterior, que não tem nenhum remédio que a gente tenha certeza que está funcionando, ou se estiver funcionando, que não esteja fazendo mais mal do que bem. Porque não basta o remédio matar o vírus, ele tem que matar o vírus com segurança para o paciente. Então, se o teste não te torna imune, se o remédio ainda não apareceu, se a vacina ainda não apareceu, vamos usar aquela grande arma que a gente tem, que é hábitos de higiene, isolamento social, manter distância um dos outros, nos mantermos protegidos, proteger a si mesmo e ao nosso próximo. Porque o que a gente não quer, doutor, rapidamente, é ter esse colapso no sistema de saúde, onde a gente vai ter que escolher as pessoas que vão viver e vão morrer. O isolamento social é justamente para isso, é para evitar que todo mundo adoeça ao mesmo tempo. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, você pode ser cliente do serviço público de saúde, pode ser cliente do serviço privado de saúde. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não haverá leitos, haverá o colapso do sistema hospitalar. E aí não adianta você ter a melhor carteirinha do mundo, pagar o plano de saúde mais caro do mundo, que simplesmente não existirá um leito disponível para você. E aí é o caos. E nesse colapso mesmo, a gente pode chegar nessa situação, doutor, de ter que escolher as pessoas que vão ficar no respirador, por exemplo? Olha, eu acho que a gente pode e que, infelizmente, a menos que a sociedade faça uma aderência maior, a gente vai caminhar para isso. Então, o melhor mesmo é se cuidar
tomar todos esses cuidados que você falou, usar a máscara de forma correta, não é para ter todos esses cuidados para exatamente não pegar essa doença, que a gente não sabe aí, não tem tratamento, não tem cura ainda, não tem vacina, não tem remédio, não é isso? Exatamente. Doutor, eu agradeço a sua presença aqui no Fala Amanhã, respondendo as perguntas, né, da gente, as dúvidas, que apesar de a gente sempre falar sobre isso, ainda sempre vão ficar algumas dúvidas. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui ao programa. É um prazer, estou sempre à disposição.